Olá, boa noite. Olha nós aqui hoje para falar sobre frequência. Onde você está sintonizando? Olá, Adri. Tudo beleza? Gente já entrando. Tô aguardando vocês entrarem para a gente começar. Oi, Gabi. Hoje vai ser bem interessante o tema, hein? Vamos ver. Como vai ser? Olá, Olá, boa noite. boa noite, pessoal, tudo bem? É nóis. Mais uma segunda. Segundou na ponte. Tema Isso hoje, aí. frequência. Olá, boa noite. Nós somos a ponte. Eu, Clarissa, Alice Belli. Juntas fundamos essa ponte integrativa, uma empresa de desenvolvimento humano, inteligência emocional e autoconhecimento. Na ponte, a gente desperta a sua máxima potência através do método próprio, o método ponte, que promove mudança de paradigmas, despertando a máxima potência do ser, abrindo novas possibilidades e instaurando uma nova frequência quântica equalizada. Utilizamos de experiências transformadoras e práticas integrativas, resolvendo traumas, ansiedades, medos, depressão, estresse e tudo mais que estiver te impedindo de acessar você e a sua máxima potência, despertando o seu eu verdadeiro. Somos a ponte para a sua jornada e a jornada da sua organização. E aí, vamos juntos? Vamos lá. Então, hoje a gente trouxe um tema bem bacana para a gente conversar, que é frequência. Qual a sua sintonia, né? Então, eu acredito que vai ser um tema que vai mexer também com o pessoal, né, Clarissa? Como foi os outros últimos dois temas que a gente trabalhou. Então, a gente vai trabalhar justamente isso, né? O que é essa frequência, né? Que todo mundo fala disso, né? O que você está emitindo, né? Então, onde que você está sintonizando? Que estação que você está sintonizando? Você está na M ou está na FM? E uma coisa bem interessante é assim, né? Por exemplo, eu quero assistir Globo, um exemplo, né? Eu quero assistir a Globo, mas eu estou na Record, então quer dizer, a sintonia está diferente. Então é muito interessante essa questão da frequência, que a gente vai estar falando um pouquinho de questões práticas e um pouquinho de questões teóricas também para o pessoal poder entender sobre isso, né? Que todo mundo está falando muito sobre frequência e sobre vibração. Então, a gente pode trabalhar essa questão da frequência, o que você está criando para a sua vida, com essas frequências que você tem sintonizado, com essas frequências que você vem emitindo. Então, qual a sintonia que está em você agora? Né? Se a gente fosse pedir para fazer um exercício agora, no que você está sintonizado agora? Né? Então, quais são os sentimentos, as emoções que estão aí reverberando em você, no seu corpo, nos seus pensamentos? Então, tudo isso tem a ver com a frequência. Muitas pessoas acreditam que a frequência é só física quântica, né? Mas envolve muito mais coisa que isso, né? Envolve a questão da mente, a questão do corpo, a questão do sentir, e são questões que a gente vai estar abordando aqui hoje. Então, por exemplo, o que você sente na maior parte do seu dia, né? Então, que sentimento que você está vibrando, né? Então, a gente pode colocar assim,
Então, isso traduz a sua frequência, na verdade. Então, eu estou ali, eu estou muito preocupada, passo o dia preocupada ou não, passo o dia mais tranquilo, mais alegre, mais feliz, né? Eu me percebo com mais coragem. Então, quais são esses sentimentos que você está vibrando no seu dia a dia que vão fazer parte, então, da sua frequência? Então, é justamente isso, né? Então, e daí a gente vem e fala, qual que é o sentimento que está te dominando agora, por exemplo, né? Então, tudo isso são perguntas que a gente pode responder e que nos ajudam, então, a entender um pouquinho mais sobre a frequência que a gente vai estar falando, vai estar explicando essa noite. E aí a gente pode até fazer uma pergunta, né? Levantando a poeira, como a gente fez na semana passada. Eu acho que isso Mexendo com as cabecinhas aí, para vocês pensarem, perceberem. e mexer não só com a questão emocional, né? Mas corporal também, né? Porque tudo reflete no corpo, na verdade. Então, a gente está parado com algum sentimento, né? Está estagnado em algum lugar, e essa emoção, esse sentimento que você está percebendo reverberar em você, ele é bom ou é ruim? Né? Então, o que traz isso para você? Eu acho que isso é fundamental, na verdade, perceber para a gente estar podendo falar sobre esse assunto, que é um assunto muito interessante e eu acho que muitas pessoas vão se encontrar nesse assunto que a gente vai estar conversando hoje. Sim. E agora eu trago para vocês uma escala que chama Escala das Emoções. Não sei se todo mundo conhece, mas é interessante para vocês. Não sei se vocês vão enxergar bem ela aí, mas a gente vai. Tá dando Tudo para para ver, ver? sim. Tá tranquilo. Eu vou ler para vocês entenderem mais ou menos, mas assim, naquele vermelhinho que está na ponta, que está escrito alfa, até o verde bem claro, você está numa frequência de 20, assim, ela começa em 1, né? Mas ele começa a captar. Essa escala foi criada por Dr. Hawkins, David Hawkins, que era um psiquiatra, médico, pesquisador, autor, palestrante, e foi um grande pesquisador da consciência, um professor espiritual e de renome nacional nos Estados Unidos. A marca registrada de Hawkins, pelo seu pioneirismo, foi conseguir fazer essa pesquisa e conhecer essa escala, criar essa escala, na verdade, onde mostra o nível de consciência e das emoções e que faz com que a gente perceba as vibrações que cada emoção emite. E isso é muito bom para a gente se conhecer e perceber que cada vibração dessa aí está emitindo uma frequência e criando a realidade que você está criando para a sua vida hoje. Você vai conseguir perceber isso muito claramente. Essa escala, ela traz ali, em 20 Hz, que é a emoção mais baixa que tem, que foi captada na pesquisa, é a vergonha. E você se sente humilhado. A segunda, de 30 Hz, é a culpa, que está ali no laranjinha. E aí você se sente ofendido. Vem no primeiro amarelo a apatia, com 50 Hz, e você está no desespero. A tristeza, nos 75 Hz, e você está no arrependimento. O medo, em 100 Hz, e você está ali na ansiedade. Aquele desejo que ele fala ali em 125 Hz é o desejo do que é do outro, é a inveja. E você está na súplica. A raiva vibra em 150 Hz e você está no ódio. O orgulho vibra em 175 Hz e você está no desprezo. Você começa a mudar a sua frequência quando você começa a vibrar na coragem, que está no azulzinho, no primeiro azulzinho ali da escala. E você está na afirmação, que você já começa a se ver como eu sou.
Então, você começa a perceber que ali na coragem você já está no 200, na neutralidade, onde você é seu eu verdadeiro, você está em 250, na disposição, você está bem otimista no 310. Quando você está na aceitação do que você é e você se perdoa, que a frequência do perdão está em 350 Hz, é onde está aquele destaque ali. Na razão, onde você tem o sentimento da compreensão, você está em 400 Hz. O amor, que é uma das frequências mais gostosas de se sentir, você está na reverência ao eu sou, ao tudo, ao eu sinto. Você está em 500 Hz. A alegria deliciosa, maravilhosa, que eu amo estar e sentir, você está na frequência da serenidade. São 540 Hz. A paz está em 600 Hz e você sente a felicidade completa. A iluminação, onde só Buda chegou e Jesus, é indescritível, que é a ômega ali em cima. A frequência ômega lá em cima, a última, nesse funil das emoções. Então, o que eu trago para vocês é, diante desse mapa da consciência, onde você mais se encontra essas frequências. O Hawkins diz que abaixo de 200, pela pesquisa que ele fez, é onde as pessoas, abaixo de 200 é onde as pessoas ficam doentes. E quando ela chega em 200 e vibra acima, de 200 acima, ela já não entra mais na frequência das doenças diversas que existem. Então, sabendo que tudo é energia e que isso a física já provou através das vibrações das moléculas, que é aquela que vibra muito rápido, a gente não pega. É exemplo do vapor. A gente vê, mas a gente não consegue pegar. E as que vibram mais devagar e mais lentamente são aquelas que materializam. Tudo que está materializado. Mas tudo que está materializado é energia. Não deixa de ser por estar vibrando devagar. A parede é energia, o lustre é energia, o chão é energia, o teto é energia. Tudo que você acha que não está vibrando está emitindo a vibração, com mais baixa frequência. Está mais lenta. A molécula se movimenta mais lentamente. Por isso ela conseguiu ser solidificada. E tudo isso tem frequência. Tem uma vibração. Então, partindo desse pressuposto em que tudo é energia, começa a perceber tudo que você sente, como você vê aí nessa tabela, que gera uma frequência. Começa a perceber em que frequência você está vibrando. E você está emitindo para você mesmo e para o mundo. E para todo mundo que está à sua volta. Porque essa frequência que você emite e que você vibra está chegando a tudo e a todos. Está ficando imantada, inclusive, na parede do seu lar. Está ficando imantada em tudo. Começa a perceber que frequência é essa. Vá percebendo no seu corpo, porque ele também vai te dar essas respostas, tá? Percebe aonde está vibrando culpa, vergonha, tristeza, o medo, a ansiedade. Vai percebendo onde essas frequências que a gente está vendo aí estão vibrando em você, no seu ser. E aí a gente pode se perguntar, né? Ah, mas eu não posso sentir nenhuma dessas emoções? É lógico que pode, porque você é um ser humano e tem momentos que você, a não ser que você seja um novo Buda, um novo Jesus, né? Que vão estar sempre vibrando na iluminação, realmente, e nada ali vai atrapalhar, vai fazer eles saírem daquela faixa vibratória, né? Mas, na verdade, o que a gente coloca é que
decorrer do dia. Então, você tem um dia aí tirando as horas que você está dormindo, então vai 18 horas, 16 horas ali. Então, qual é a sua média de vibração nesse período todo? Uma coisa assim, a maioria do tempo eu estou feliz, estou alegre, estou me sentindo bem. Então, são esses os sentimentos que reverberam no meu corpo. Ou não, eu fico sempre de cara fechada, eu sempre estou bravo, estou irritado, né? Então, a gente começa a perceber que tem alguma coisa aí, porque ali vai começar a reverberar, na verdade, no seu corpo. Isso, de alguma forma. E então a gente percebe o quê? Que esses sentimentos, né, essas emoções que a gente acaba gerando, acabam nos intoxicando de alguma forma. Então acho que era isso, aí que a Clarissa queria chegar, né, mostrando toda a escala de Hawkins. É lógico que é um tema assim que a gente consegue ficar falando muito e muito tempo, tá? A gente está dando uma pincelada aqui sobre frequência vibracional, até porque, na verdade, a gente pode ir bem mais a fundo com isso, entra na física quântica, entra na questão da energia, dos átomos, né? Mas é só uma pincelada mesmo para a gente bater esse papo aqui na live e para que vocês percebam também isso, né? O quanto essa vibração, essa frequência que nós emitimos nos prejudica ou nos ajuda. É só uma escolha. Percebe? Então, que assim, às vezes não, você pode sentir aquela raiva de ter sido, ou fui fechada no trânsito, putz, raiva, quero matar aquela pessoa. Você pode sentir aquilo. É normal, né? A gente vai sentir aquela raiva, aquela sensação de quero matar o outro, mas o que você faz com isso é que vai fazer a diferença se aquilo está ficando preso em você ou se você está liberando aquilo. Uhum. É com essa vibração que você atrai mais do mesmo. Sim, Marcelo, é exatamente isso. Então, se você prende ela, ela vai ficando ali e tudo que for criando ela e alimentando ela, você vai trazendo mais para você. Essa é a questão. Se você está refém dessa energia, dessa vibração ou não. E aí, o que é que a gente faz quando a gente sente essa raiva? Bom, existem várias coisas, né? As pessoas podem, por exemplo, xingar e passar a raiva. A gente pode dar esmurrar a almofada, né? Eu já fiz muito isso, a Clarissa acredito que também. Também. Né? Porque assim, a gente não vai poder fazer isso com a pessoa de quem a gente está sentindo raiva. Só que assim, a gente tem que liberar isso, né? Porque se a gente não libera, a Carla é ótima, né? Eu ligo para vocês. Porque quando a gente não libera, o que acontece é que isso, de alguma forma, vai começar a afetar o seu corpo físico. Né? Então, por exemplo, cada órgão, né, do nosso corpo é ligado, né, é afetado por algum sentimento, alguma emoção. Então, a gente sabe que o fígado é um órgão ligado a essa questão da raiva, né? Então, quando a gente não libera, afeta muito o nosso fígado, né? Geralmente, assim, a gente tem aquela enxaqueca que não passa, né? Então, e a reação é no fígado. Não tem noção disso, né? Do quanto A raiva que ela maioria. está cultivando dentro dela está criando aquela enxaqueca insuportável. Uhum. Exatamente. Então, assim, você pode se perguntar agora, depois disso que a gente falou aqui, onde que você está colocando a sua frequência? Em que frequência que você está atuando hoje, por exemplo? Então, e quais comportamentos que você tem ao longo do seu dia ou teve ao longo da sua vida, até esse presente momento, que afetou e intoxicou você de alguma forma? Sim. E que você não percebeu isso, né? Você não tinha essa consciência em relação a isso. Porque o importante, na verdade, é perceber isso, é reconhecer, perceber e
receber essa informação, né? E o que eu faço com isso agora? Né? Então, assim, às vezes a gente fica preso na culpa, na inveja, no medo, no orgulho, na raiva, no desespero de coisas que aconteceram há anos e a gente não libera. Então, né? Então isso de alguma forma vai reverberar no nosso corpo. Não só não libera, como vai colecionando, né? E aí vai aumentando aquilo, e quando você chega lá na frente, você nem lembra o que que originou direito, né? Você vai somatizando essas questões, e lá na frente, quando você já está com um problema grandão, você nem lembra o que que deu origem àquela raiva original. Porque Sim. você se perdeu ao longo do tempo, né? Existe uma técnica chamada experiência somática, que trabalha muito bem isso no corpo. E nós, na Ponte, usamos uma técnica chamada IM, que é abordagem integrada da mente, que a gente trabalha também muito bem essas memórias que a gente vai guardando e vai prendendo essas emoções e essas frequências que viram verdadeiros traumas. Então, a gente vai guardando isso. E essas E assim, a gente somatizações é precisa que fazem a gente reconhecer, ficar doente, né? né? Reconhecer o que está fazendo com que essa nossa energia, tipo, seja de repente sugada, né? Seja, fique num nível menor. E assim, e no nosso dia a dia, a gente vai liberando esses pensamentos que remetem a essas emoções, né? Então a gente sabe que, por exemplo, todas as crenças, né? Tudo aquilo que a gente visualizou e vivenciou, muitas vezes a gente nem vivenciou, mas a gente conviveu com pessoas, né? E tudo isso, na verdade, foi formando esses, a gente pode chamar de traumas, talvez, Sim, esses traumas, né? E que a gente não quer repetir. Então, por exemplo, a gente era criança e via, os nossos pais sempre brigando, né? Então o relacionamento não era harmônico e tal. Então o que vai acontecer quando eu me tornar adulto? Para mim, relacionamento vai ser aquilo que eu vivenciei. E, então eu não vou querer um relacionamento. Ou os meus relacionamentos vão ser mais ou menos parecidos. Então é justamente isso, né? Você atrai sempre mais do mesmo, né? Mais do que você conhece. Então, a partir do exatamente. momento que você tem a oportunidade de limpar aquilo, né, de dar um comando para sua mente e falar assim, não, não é mais aquilo. Porque a nossa mente é totalmente atemporal, ela não sabe se aconteceu quando eu tinha 1 ano ou se aconteceu ontem. Então Exatamente. a gente tem nas mãos uma possibilidade incrível que é de mudar, né, totalmente a nossa realidade. Eu acho que isso é incrível, né, e só às vezes com uma simples percepção, né, Clarissa? Sim, uma consciência, né? Por isso a gente questiona tanto vocês, quando a gente está aqui, a gente traz tanto questionamento para que você consiga perceber nas coisas simples do seu dia, né? Isso, nas coisas simples do seu dia, o quanto você está trazendo dessas emoções de raiva, de culpa, de tristeza, de apatia, de desespero e tudo mais que você vem colecionando, né? O quanto você está colecionando, porque assim, a gente faz verdadeiras coleções dessas emoções. E isso vai fazendo com que a gente fique cada vez mais triste, cada vez mais culpado, cada vez mais se sentindo um nada, né? Perdido no nosso caminho, sem saber para onde ir ou o que fazer, sem saber até às vezes o que a gente gosta de fazer, porque a gente se perdeu de si. Então, começa a perceber o quanto no seu dia a dia você não está se fazendo perguntas e não está se conhecendo. Não existe outro caminho para a gente chegar nessas frequências que eu vou mostrar de novo, nessas frequências que ficam ali acima, se não for pelo autoconhecimento, pela autorresponsabilidade, por você se conhecer cada vez mais, você fazer esses trabalhos de terapias frequenciais, quânticas,
um conjunto de coisas, mas tudo começa em você. Em você se conhecer, em você se perceber, e você conseguir perceber, reconhecer e saber onde você está aí nessa escala. Onde você está na maioria do seu tempo. Eu acho que é essa consciência que a gente tenta trazer todos os dias, quando a gente chega aqui na nossa live e traz muitas perguntas. As perguntas deixam vocês inquietos, fazem vocês pensarem, mas também ela levanta uma energia de resolução. E assim também, né? Quando, na verdade, o terapeuta, ele não cura ninguém, Não. né? Então, muitas vezes o que acontece? Ele leva a informação Para o que campo. de repente estava ali na sua frente o tempo todo e você não captou, né? E daí o paciente ele fala: nossa, é isso que eu tenho que fazer. E daí, né? Então aí é onde a Clarissa falou do autoconhecimento, né? Alta responsabilidade. Então daí você começa a perceber muita coisa. Então, porque até então você estava numa inconsciência em relação àquilo. E daí, a hora que o terapeuta leva para você, você é como se fosse uma luz, né, que aparece na sua frente e você desperta. Então, todo mundo fala, o despertar da consciência, né? Tipo, para mim é muito isso, assim, A pessoa. né? De você, o terapeuta te dá a ferramenta. O que você vai fazer com essa ferramenta, né? É muito íntimo e interno de cada um. Sim. A gente consegue fazer uma limpeza do campo, abrindo caminho para você conseguir enxergar, para descascar aquelas camadas que a gente já falou antes, abrindo essas camadas para vocês conseguirem enxergar qual o caminho que é bom para você, porque assim, por isso eu nunca estabeleço que a tristeza está em um lugar, a culpa está em outro, não. Você vai perceber onde isso está reverberando em você. Porque muitas vezes existe uma emoção que ficou presa ali, em um lugar completamente diferente, mas que a gente sabe que tá ali, incomoda. E às vezes você não tomou consciência ainda do que é aquilo, né? Converse com o que te incomoda. Converse com a sua dor. A gente já conversou sobre isso antes aqui, que a gente precisa conversar com a nossa dor como se ela fosse o nosso melhor amigo. Converse com ela, pergunte o que ela está ali para lhe dizer, porque ela traz uma consciência muito grande do que você precisa ouvir ou perceber. O quanto a gente se culpa por muitas coisas que não precisam ser culpados, o quanto a gente não traz para a gente esse próprio conhecimento e piedade e resiliência. Na verdade, eu não digo nem resiliência, mas misericórdia de si, né? Muitas vezes a gente não consegue ter misericórdia de si, a gente consegue ter misericórdia do outro, pede a misericórdia pelo outro, para o outro, mas não tem por si. É muito assim, se dá a oportunidade, né, Clarissa? Porque na maioria das vezes a gente sempre traz o negativo, né? Eu não sou capaz. A pessoa teve sorte, né? Então, assim, sorte não existe. Né? Vamos falar assim que é muito trabalho, muita ação, né? Sempre quando a gente quer alguma coisa tem que ter essa palavrinha muito especial aí, ação, para que, né, aconteça e, né, como a pessoa colocou aí, auto perdão, né? O perdão ele é essencial, né? Eu perdoo a mim, perdoo a quem fez e a todas, né, as gerações futuras, né, dessa dimensão, de outras dimensões, né? Então a gente perdoa sempre, porque a gente não sabe, muitas vezes a gente faz as coisas que para nós está tudo bem, mas para o outro, né, ele encara aquilo como uma dificuldade. Então, eu acho que essa questão do auto-perdão é super, super importante
né? E até a gente viu lá na escala, né, a questão o sentimento do perdão. Quando você realmente perdoa a pessoa, é uma vibração alta, né? Então, e assim, às vezes a gente fala assim, ah, mas eu perdoei. Mas daí a pessoa aparece na sua frente, você muda de calçada, porque você não quer encontrar a pessoa, né? Então é muito isso que a Clarissa fez, esse símbolo, né? Tipo, eu falo uma coisa, mas eu ajo totalmente diferente. Eu falo que eu perdoo, mas aqui dentro ainda não está perdoado. Eu falo que eu É. sou próspera, mas aqui dentro eu não sinto a prosperidade, não emito prosperidade, não penso com prosperidade e nem ajo com prosperidade. Eu Por falo isso, várias afirmações de programação neurolinguística. Eu tenho uma lista de programações. Falo elas todos os dias. Se elas não forem verdadeiras aqui dentro, que é na nossa vibração, na nossa energia, no que nós somos verdadeiramente, nada disso vai ter valor, nada disso vai ter resultado. Então se lembrem, como dizia a nossa mestra, não adianta eu falar aqui se aqui não for verdadeiro, não está certo. Então a gente é vai hoje, ó, muito. trabalhar isso aqui. É aqui que a ponte integrativa trabalha. É aqui que as práticas da ponte trabalham. Para que você, ó, retire essa barreira que você cria entre o que você é e o que está aqui e o que você quer falar, quer emitir. Quer emitir porque a sua energia chega antes de você, em qualquer lugar, para qualquer coisa. Quando você emite uma palavra, quando você fala, quando você conversa, quando você grita, quando você canta, sua energia chega antes de você. No seu olhar, no seu sorriso, em tudo. É muito assim, não adianta eu repetir como um papagaio, né? As afirmações se eu não sentir realmente elas em mim. Não adianta eu falar assim, eu tenho sucesso, né? Se eu não acredito que eu sou merecedor do sucesso, né? Então, eu acho que explicando, exemplificando, fica bem mais fácil, sabe? Sim, Porque é uma questão que é um campo eletromagnético. A questão do pensamento que tem que estar aliado com o seu sentimento. Porque se exatamente. você falar e não for o que reverberar no seu corpo, você pode ficar repetindo durante uns 10 anos E não que vai. isso não vai acontecer. Exatamente. E não vai mesmo. Começa a perceber o quanto você não está emitindo isso. Que você acha que você está emitindo. E tem muito assim a ver também, né, Clarissa? A forma como eu falo, né? Então, porque às vezes a gente faz esses decretos, mas a gente também já está fazendo na vitimização, né? Sim. Ah, eu mereço a felicidade. E é diferente se eu falar, eu mereço a felicidade. Entendeu? Então, qual vibração tem? Qual frequência é? Porque, assim, as palavras têm total vibração. Então, assim, se a gente falar uma coisa positiva para uma pessoa, ela vai ficar super feliz. De repente, você vai falar uma coisa negativa, a pessoa vai reagir de outro jeito, totalmente diferente. A gente aprende muito isso, eu vejo muito isso com meu filho, né? Tenho um filho de 13 anos, então desde que eu comecei a estudar essas coisas, o comportamento dele mudou muito. Por quê? Porque a gente não precisa gritar, não precisa brigar, né, para ele entender. Então, e é muito, a gente percebe muito isso mesmo. Uma mudança, na verdade, no padrão vibracional, na frequência que a gente está emitindo, é como a Clarissa falou, né? Não é só em mim.
reverbera para todo o ambiente. Então, vai reverberar na sua casa, vai reverberar no seu trabalho, né? Em todos os lugares onde você convive, na verdade. Então, é incrível, né? Se a gente começar a fazer esse exercício, a gente vai perceber como as coisas mudam, e mudam, assim, muito rápido e para muito melhor, né? E hoje a gente vai trazer aqui para vocês, já que a gente já levantou essa poeira, vocês já estão aí inquietos com esse tanto de coisa. Então a gente traz, como sempre, uma prática. Essa prática de hoje eu vou conduzir com vocês, mas depois vocês podem usar sempre. Vocês sempre vão poder usar. Então, o que eu vou pedir a vocês é sintam, percebam, entrem e vamos ver como vocês vão se sentir. Vou botar uma música. Tá ouvindo? Ou tá muito baixinho? Acho que Tá tá. baixinha, né? Eu vou tentar aumentar ela aqui. Só um minuto. Vou fazer uma prática bem bacana hoje. Acho que vocês vão gostar. E é muito legal porque vocês vão poder repetir sozinhos depois, se quiserem, se reverberar no corpo de vocês aí. Vão sentir aí agora. A música tá mais alta agora. Então vamos lá. Fiquem numa posição confortável, relaxados. Fechem os olhos. E vamos começar a sentir e perceber. Vamos dar 3 respirações bem profundas. E vamos sentir uma placa de luz branca debaixo dos seus pés, se estendendo por todo o ambiente em que você está. Sente essa placa, essa luz branca aqui iluminando os seus pés. Dos seus pés vão sair raízes que vão se conectar com o coração da terra. Do seu lado direito, você vai sentir a presença do seu anjo da guarda. Dá a sua mão direita para esse anjo. Sente essa presença gostosa, quentinha, com você. Sente esse amor, esse afeto, esse amparo que o seu anjo está te dando agora. Sente esse quentinho no seu coração, no centro do seu peito. Você sente essa bola de luz branca no centro do seu peito. E junto com o seu anjo da guarda, você entra agora no seu coração. Você se encontra com a sua divindade, com o seu eu sou. Sente essa chama eterna divina que mora dentro de você, trazendo ainda mais conforto, trazendo ainda mais amor. Sente essa chama divina, eu sou o que você é. Sente ainda que essas suas raízes
descem mais ainda até o interior da Terra, chegando mais forte, mais firme a esse centro, fortalecido por todo esse amor e essa força que é eu sou, a sua divindade dentro de você. Profundamente enraizados e ancorados no coração da Mãe Terra e recebendo as suas bênçãos e dádivas de amor, de alimento, em todos os níveis do seu ser, de paz, de conforto, de harmonia e de abundância. Estamos agora nesse altar do coração, reencontrados com a nossa divindade, gratos pela oportunidade de nos lembrarmos mais uma vez da nossa natureza e essência, como filhos da luz, do amor e da paz. É uma grande honra para nós, nessa noite de hoje. Podemos sentir e ter a consciência da divindade que somos. Agradecemos e honramos essa oportunidade. E é nessa honra que queremos agora manifestar para toda a nossa totalidade do nosso ser, nos abraçando nesse momento e repetindo para nós mesmos: eu te aceito, eu te perdoo, eu te amo, tal como você é. E mais uma vez, a gente se abraça e sente isso no quentinho do nosso abraço. E repete: eu me amo, eu me aceito, eu me recebo do jeitinho que eu sou. Eu me perdoo por tudo que construí e que não construí até aqui. Eu me perdoo por tudo que eu acho que fiz de errado. E nesse momento eu tomo consciência de que o que eu fiz era o que eu sabia para aquele momento. Era o que eu tinha, com a consciência que eu tinha, com a sabedoria que eu tinha para aquele momento. E mais uma vez, eu me perdoo. Eu me amo, eu me aceito do jeito que eu sou. Tomando consciência de que fiz o que podia e que hoje eu me perdoo do fundo da minha alma e do meu coração. Vamos respirar mais uma vez. Sentindo esse perdão no nosso corpo, liberando todas essas células de contração e sentindo esse amor por si mesmo, nos llenando e nos agradecendo por esse perdão. O que é que fizemos por nós? Nessa consciência em que somos um com Deus, com a fonte, em que somos um com tudo o que é, sentindo essa reconciliação profunda na nossa alma, no nosso coração, no nosso corpo, no nosso ser, reintegrando todas essas energias que nos compõem, toda a infinitude divina que somos na realidade,
compreendemos que somos todos um com o Criador. E isso nos dá a paz, o amor por nós mesmos, esse auto-perdão realizado. Essa consciência profunda de que somos, sim, um. E que temos essa divindade em nós, esse nosso eu sou. Agora, busque alguém que você precisa perdoar. Visualize essa pessoa, não importa se ela está nesse plano ou não está mais. Visualize esse ser. Olhe para ele. Veja se você consegue abraçá-lo. Se lembre que você tem o apoio do seu anjo da guarda com você e da sua presença divina. Eles te dão a força que você precisa nesse momento para realizar esse abraço, para realizar essa conexão. Nesse momento, você honra esse outro ser na sua autonomia, na sua liberdade, no seu espaço, na sua capacidade de escolher o seu caminho, de decidir por si mesmo, o seu direito divino de ser livre no seu espaço e na sua forma específica de ser único, que pode não ser o que você esperava ou o que você queria. E é por isso que neste momento você consegue abraçá-lo com o mesmo respeito e igualdade e dizê-lo: eu te aceito, eu te perdoo, eu te amo, tal como tu és. Eu te aceito, eu te perdoo e eu te amo, tal como tu és. Eu te aceito, eu te perdoo e eu te amo, tal como tu és. Fazemos mais uma vez aquela respiração. Sentindo agora mais uma vez essa presença divina do seu anjo da guarda. Vá voltando devagar, regressando ao espaço do aqui e agora, onde você se encontra. E fazendo esse ancoramento de volta. Percebendo como você está agora. Como o seu corpo se sente agora. E que luz te ilumina agora. Após esse auto-perdão. E esse perdão de mais alguém. Que emoção toma conta de você agora? De profundo amor. De profunda consciência. De profunda felicidade, de profunda conexão com você e com a divindade que você é. Sente, percebe e agradece. Você pode fazer essa prática todas as vezes em que você se sentir angustiado, triste por alguma coisa, ou sentir que você precisa se perdoar ou perdoar alguém. Se abrace, se perdoe, se ame, se receba e se reconecte com você. Incrível, né? Vamos ver se o pessoal sentiu alguma coisa aí também. Eu acho que é bacana quando o pessoal compartilha, né?
Eu sei que a emoção para muita gente aí foi bem grande. Eu senti aqui. Sempre é, né? Porque a gente não se permite muito a isso. Então, às vezes faltam até palavras, né? Para expressar depois de uma prática como essa. Muita paz. O pessoal falando que tem muita paz, muita leveza. Para mim, veio muito isso também, né? Uma leveza muito grande, assim. É porque a gente liberou e libertou essas emoções que estavam prendendo a Que gente. estavam presas, né? E são práticas que vocês podem continuar fazendo durante toda essa semana. Porque com certeza, quando a gente libera essas energias, a gente pula para uma outra frequência. Essa paz, A questão do perdão é muito importante, né? o auto perdão. Mesmo. Trazemos aí, né, Si, um aprender de casa. Nós trouxemos a gente intitulou de aprender de casa, não é dever de casa, não. Porque acreditamos que vocês vão fazer com muito prazer, né? Então, é uma brincadeira bem legal da gente fazer, que até quem tem filho é legal fazer com filho, né? Pequeno, que para, na verdade, mostrar para as crianças e até para os adultos também como a nossa frequência influi em tudo. Não sei se vocês conhecem aquele cientista japonês, né, o Masaru Emoto, que fez vários testes com a água. Ele está até naquele filme, naquele documentário Quem Somos Nós. Tem um trechinho lá que ele fala exatamente da experiência que ele fez, que na verdade ele, resumindo aqui, depois vocês podem procurar e podem assistir, ele separou ele pegou água de uma nascente pura no Japão, de uma cachoeira, sem interferência humana nenhuma, então era uma água totalmente cristalina e pura. E ele separou em alguns frascos, e esses frascos ele falava palavras tanto positivas quanto negativas, né? Então, amor, resiliência, compaixão, coragem, raiva, ódio, culpa. E daí ele congelou essa água e ele foi no microscópio. E daí no microscópio ele viu que para cada sentimento que ele falava para a água, né, para o copinho diferente, formou um cristal diferente. Então, na verdade, o que ele concluiu com esse estudo dele? Que o que nós falamos tem uma vibração que afeta diretamente qualquer coisa, né? No caso específico da água que ele fez. Então, o nosso aprender de casa, que eu já fiz, e talvez vocês já tenham até ouvido falar, é cozinhar o arroz, né? O arroz sem nada, e depois de cozido, você coloca em 2 potinhos. Você pode até escrever no potinho amor, e no outro você pode escrever ódio. E aí você pode fazer isso durante talvez uma semana, 5 dias, né? E daí todo dia de manhã, quando você levantar, você vai naquele que você falou amor, né? Escreveu como amor, você pode ir lá e conversar com ele. Bom dia, tudo bem? Como é que você tá? Né? Então, coisas positivas. E para o outro, na verdade, coisas negativas. Você não sabe de nada, você é um imprestável, você é isso, né? Com raiva, com ódio. E daí vocês vão notar que o que vai acontecer, né? Eu não vou contar, não vou dar spoiler, né? Mas eu gostaria muito que vocês fizessem, porque vocês vão perceber
como o que a gente diz, né, tem vibração e afeta diretamente tudo, né? Seja o copo de água, seja o grão de arroz, sejam as pessoas, né, o ambiente onde a gente está. Então, é um exercício muito bacana para vocês perceberem essa questão da frequência. Eu ainda trago um mais. Eu usaria isso como terapia, tá? Você só vai botar água para cozinhar o arroz, Lari. Só água, tá? Coloca água e o arroz para cozinhar. Mais nada, sal, nada, nenhum tempero, nada. Só água e arroz. Cozinha lá com água, só. Bota um potinho do amor, um potinho da raiva e deixa separados. Durante o seu dia, no momento em que você estiver sentindo aquele amor, você vai lá e conversa com o potinho do amor. No momento em que você estiver irado, vai lá e conversa com o arroz do potinho da raiva. Quando você estiver chateado, você conversa com o potinho da raiva. Isso é terapêutico. Você vai ter 2 lugares para você depositar o amor e a raiva. E presta atenção o que vai acontecer com esse arroz. Com um e com outro. Essa é uma tarefinha de casa, um prazer que vocês vão ter de casa, porque vai virar uma tarefa terapêutica para vocês. Podem fazer com as crianças, elas vão gostar de ver o que vai acontecer, né? Vão perceber a mudança no arroz ali que vai acontecer. E é interessante porque você vai trabalhar as emoções das crianças de uma forma que elas percebam. Elas vão ver se materializando ali. Então, isso é muito bacana de se fazer. É bom pra gente, porque a gente trabalha terapeuticamente num potinho de uma coisa, um potinho de outra, e a gente vai perceber, por exemplo, se muito tempo demorou para se transformar, se pouco tempo demorou para se transformar, como foi aquilo. Vocês vão tomando consciência do que está acontecendo com aqueles 2 potes ali. E isso é terapêutico. Vocês vão perceber o quanto vai ser terapêutico para você ao longo dessa semana. E na semana que vem eu quero saber aqui como foi. A live da semana que vem, que já é vibração, com o que é que você está criando e o que você pode criar com ela, a gente já vai falar como é que a gente vai subir essas frequências aí, além das práticas que a gente faz hoje. Então, vocês vão ter mais ferramentas para elevar aquela frequência naquela escala de Hawkins. E é interessante também, né, Clarissa, a questão da música. Você pode colocar uma música harmoniosa para o potinho do amor, né, e uma música mais pesada, mais agressiva para o potinho da raiva. Vocês vão perceber também que tem, né? Então, qualquer coisa emite frequência. Né? Música, televisão, filme, né? Tudo. Na verdade, é tudo. Então, e daí a gente percebe que a gente começa a se policiar mais, então, no que a gente está assistindo, o que a gente está ouvindo, o que a gente está falando. É incrível. É um exercício muito bacana de fazer. Isso. E que isso seja aqui, ó. Você vai começar a perceber como isso funciona aqui. E bacana, né? Da gente estar aqui hoje, da gente ter trazido toda essa consciência para vocês, que a gente tenha sido uma super contribuição para vocês hoje. Que vocês tenham tomado ainda mais consciência do que são, do poder que têm e do que podem fazer com vocês e para vocês e para o mundo à sua volta. E é simples, né, Clarissa? Porque às vezes a gente acha que é uma coisa muito complexa, né? E não, na verdade muito simples, é muito mais simples do que a gente imagina. Isso aí. Que a gente tenha sido mais uma noite, uma grande contribuição para vocês, que tenha trazido ainda mais luz para o seu caminho, mais amor, mais alegria, mais perdão, mais gratidão. E que estejamos sempre aqui, trazendo essa contribuição para o mundo. Para que você tenha mais consciência e para que sejamos a mudança que nós
Gratidão, gente. Até semana que vem.